Fala aí, pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Me avisem se está tudo ok com a transmissão, se vocês me ouvem bem, me veem bem. Ótimo. Muito bem, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para ninguém ficar de fora, porque eu não coloquei o aviso no Stories. Eu acabei de te lembrar agora. Devia ter colocado ali, né? O lembretezinho. Passou, nem vi. Pra live de amanhã eu vou deixar, tá? Assim que eu terminar a live eu já vou colocar antes que eu esqueça. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui uma semana, né, mais intensa de live. Vai ter live todos os dias da semana, né, para fechar o mês de setembro com esse tema, né, do Setembro Amarelo, que é uma coisa que repercutiu mais, né, assim, midiaticamente, da prevenção do suicídio, enfim, né, dessa demanda toda de transtornos psicológicos, psiquiátricos, e eu decidi fazer essa semana, né, para cooperar um pouco e para a gente entender um pouco disso, né. A maioria das pessoas que me seguem algum dia da vida, sei lá, né, já sentiu essa demanda, já teve essa demanda, de procurar, né, um médico aqui, procurar um psicólogo, e eu acho que é um tema bem pertinente, né, apesar de todo o sensacionalismo em volta, né, do tema ali do suicídio, da depressão, da ansiedade, né, nas telenovelas agora, né, o pessoal abordando muito isso. Eu acho que é um tema relevante para a gente poder falar, e porque, né, na maioria das vezes a gente até se depara com uma demanda dessa aqui no ambiente familiar, né, no ambiente intrafamiliar ali, e às vezes não sabe como lidar, né. Então espero que nessa semana de lives vai ser assim um momento aqui da gente estar aqui de manhã, 7 da matina, fazendo essas meditações, né, mais profundas a respeito desses temas. Show, né? Então, bem, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma na psicologia moderna existe uma vertente, né, da psicologia moderna bem mentalista, né, que é o que a gente chama de, né, mentalista, né, que frisa muito ali, né, as teorias no âmbito mental do homem. Existem aqui em contraposto, né, como se fosse um contraposto, aqui as teorias comportamentalistas, né, ou zero mentalistas. São mais ou menos dois extremos, né? A gente pode pegar uma vertente aqui psicológica, né, uma escola psicológica que é referência, né, nessa condição mentalista do homem, que é a psicanálise, e a gente pega aqui em contraposto, né, aqui pertinho uma da outra aqui, no sentido do século onde elas surgiram, dos autores, que é a psicologia behaviorista do Skinner, do B.F. Skinner. Então, a gente vê que são duas correntes bastante assim contrapostas na visão de homem, na cosmovisão que eles têm, mas que, né, nenhuma e nem outra detém aqui, né, a verdade assim absoluta a respeito do homem, né? E até porque essa é muito difícil. E são teorias
que têm um quê de verdade, né? Não são completamente rejeitáveis nesse sentido, mas também não podem ser abraçadas, né, como um absoluto aqui. São meios, né? Meios que a gente tem de entender o homem, por mais decadente que seja, mas, né, estão lá, né? O Freud, o Skinner. E a gente fala muito de mente, né? Mente, corpo, mente e esse papo todo, né? Mente, realidade, porra, todo mundo que me acompanha o resto do pessoal aqui, né? Que tá entregando conteúdo, né? Em algum momento já deve ter ouvido falar disso, né? Mente, realidade, mente, corpo, realidade. Mas, porra, no fim de tudo, que porra é essa, né? O que é isso daqui que vocês estão, né, o tempo todo falando de realidade, de mente, porra, que você tem que, tua inteligência, tua vontade, né, as faculdades superiores, a alma humana, a tripartida, o que é isso, né? O que é isso daqui que vocês estão falando? Então, nesse primeiro dia que a gente vai falar sobre mente e realidade, eu nem coloquei o tema aqui. O tema hoje, né, que a gente vai tratar aqui na Semana de Lives, o primeiro dia é sobre mente e realidade. O que é esse negócio? O que é a mente? O que é a realidade? A primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente toca nesse assunto, é que a realidade, ela é algo que é. A realidade é uma presença. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que entender. Porque se a gente for falar de mente, né, vamos falar de mente. E a mente está onde? Né? Primeira coisa, a mente está onde? A mente só existe porque existe um treco chamado realidade. Né? E a mente humana, né, ou aquilo que os filósofos antigos, né, que Aristóteles, Platão, chamavam de psique, né, que quer dizer alma, né? Psique quer dizer alma, esse núcleo imortal do teu ser, né? Aquilo que te diferencia de tudo mais. Isso daqui está dentro de um lugar. Isso daqui está dentro de um lugar. Que lugar que é esse? É a própria realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente está dentro do mundo real. Você pode tentar imaginar várias coisas do mundo real, mas você está dentro dele. Você tá dentro da realidade. E por uma influência positivista, a gente quer olhar a realidade, né? A gente quer fazer essa investigação do real, das coisas que acontecem desde fora. Assim, Tiago, se a realidade existe, por que eu não consigo ver ela? Eu não consigo ter uma noção total, absoluta dela, desde fora. Porque quando a gente fala, né, sobre observar alguma coisa, a gente supõe aqui um objeto e um sujeito que observa, e o objeto está fora do sujeito. Agora, quando a gente vai falar sobre alma, sobre psique, sobre realidade, né? Sobretudo quando a gente vai falar sobre a contemplação do real, você observar a realidade, a gente está falando de uma coisa que você está dentro dela, que você não consegue sair para observar ela desde fora. E é claro que aqui surge uma série de complicações, porque a gente, né, é influenciado o tempo todo por esse método, né, o método positivista de investigação.
E é como se a gente não conseguisse, né, se elevar um pouco dessa condição materialista que é o positivismo, para ver o real. Então veja bem, a mente só existe porque existe uma coisa chamada realidade. E realidade é aquilo que é. A realidade é aquilo que não pode ser negado. Nem logicamente, né? Nem no âmbito da lógica e nem no âmbito existencial, prático da vida. Então, a gente não consegue negar o real, né? A gente não consegue negar uma coisa. Assim, ó, ou a coisa é, ou ela não é, né? E a filosofia antiga, né? A filosofia antiga, ela se alicerça em cima desses três pilares, né? Existe alguma coisa que é, né? Existe alguma coisa que fora de mim, né? Existe algo. Essa é a primeira constatação. Existe algo. Algo é. Algo é. Né? Eu olho para fora aqui, né? Eu olho aqui para fora do carro, para as coisas, né? Para as coisas que estão na minha frente, e eu sou capaz de declarar: algo existe mesmo. Na hora que eu só consigo ver que algo existe, né? Eu só consigo me dar conta de que algo é. Por quê? Porque algo se movimenta, né? Algo passa aqui, né, da potência ao ato. Algo se movimenta. O que é um movimento? Né? Essa saída simultânea daquilo que pode ser para ser. Então, por exemplo, né, eu estou aqui sentado, né, sentado aqui no meu carro. Se eu abrir a porta, né, e eu estou sentado, né, eu estou aqui potencialmente, podemos dizer, meu estado é de potência para correr. Eu não estou correndo, né, mas eu posso correr. Eu só consigo olhar para fora e falar assim, ó, algo é, algo existe. Porque existe um movimento no real que eu possa constatar isso. Na hora que eu percebo que algo é e que algo existe, né, que algo existe, algo se movimenta, isso tudo que eu estou vendo não é um produto da minha cabeça. Isso daqui que eu estou vendo não é um fruto apenas da minha imaginação. Isso daqui não é um fruto, né, de uma visão alucinada que eu tive. Quando eu percebo que algo é, que algo se movimenta, isso daqui que eu estou vendo é a própria realidade enquanto tal. E essa é uma dificuldade, né, que às vezes a gente tem, né, de encarar o real como real. A mente, ela é predominantemente, né, quase substancialmente memória. A mente humana. E é aqui que a gente confunde as coisas, porra. Porque assim, ó, como é que você vai, por exemplo, né, se chega uma pessoa no consultório e fala assim, ah, Thiago, eu tô com um monte de pensamento aqui, pensamentos intrusivos, né, eu tô com um monte de pensamento obsessivo, eu não consigo desligar a cabeça, como que eu faço para não pensar em tal coisa? Como que eu faço para não ficar me deparando com essas coisas? Me dá uma receita, que olha, não tem receita, porque só tem um jeito das coisas não passarem pela tua cabeça, né? E às vezes chegam pessoas, né, no meu consultório, então, sei lá, uma pessoa, né, mais religiosa, assim, né, uma pessoa que está buscando ali, né, uma intensidade na vivência religiosa. Ela chega, Thiago, eu não consigo cumprir o 6º mandamento,
porque, né, eu tô andando na rua e, porra, passa ali, né, uma pessoa mal vestida, passa uma pessoa assim, passa uma gostosa ali, né, com a rabeta de fora, e aquilo ali já fica na minha cabeça, eu não consigo tirar aquilo ali da minha cabeça, né, e eu não consigo, porra, a pessoa entrando em estado de angústia por isso. De repente eu estou em casa e me vem pensamento, de repente eu estou com meu filho pequeno e me vem pensamentos assim, olha, se eu pegar uma faca, se eu pegar essa faca e matar o meu filho, como é que eu faço, Thiago, para isso não passar, não passar essas coisas na minha cabeça, né? Como é que eu faço para esses pensamentos não me tomarem aqui, não me assaltarem? Olha, só tem um jeito disso acontecer, que é a gente morrer. Tá bom? Não tem outro jeito, não tem outra forma. Por quê? Porque a gente, né, é essa coisa que se relaciona com o real. E a mente humana, aquilo que a gente chama de mente, né, é predominantemente memória. Porque o que é a memória? A memória é essa biblioteca de estímulos que você recebeu, das coisas que você viu e ouviu, das coisas que entraram aqui pelos teus órgãos do sentido, tato, olfato, visão, paladar, né? Isso tudo vai compor a tua memória. Isso tudo vai compor a tua memória. E é aqui que muita gente confunde, porque o risco é você achar que você é memória, que você é a tua memória. Que a tua memória é você. Não, você não é a tua memória. É muito difícil fazer isso na prática. É uma coisa a gente entender conceitualmente. Então, assim, não, até entendo que eu não sou a minha memória. Mas se eu não sou a minha memória, o que é que eu sou então? Se eu para ser eu preciso lembrar da minha história. Então, a constatação lógica, né, que a maioria das pessoas tem é o seguinte: eu sou a minha memória. Mas não, você não é a tua memória. Você não é a tua memória. Tua memória é uma faculdade daquilo que você é uma potência daquilo que você é. Você é mais que a tua memória. Então, assim, olha, então o que eu sou, Thiago? Eu sou a minha razão? Não, você também não é a tua razão. A tua razão é uma função, uma faculdade da tua inteligência. Você não é também a sua razão. Só que é muito difícil entender isso na prática. Por que é muito difícil? Porque a memória e a razão, elas fazem parte do processo vital. Então, querendo ou não querendo, a tua memória e a tua razão, elas estão sempre trabalhando, conscientemente ou inconscientemente. Então veja, ainda que você não esteja com a tua atenção voltada para um objeto, isso não quer dizer, né, um objeto aqui em particular, isso não quer dizer que você não o percebeu. Isso não quer dizer que aquilo, entre aspas, não entrou dentro de você, podemos dizer assim. Então eu estou aqui olhando para o celular, né, e claro, tem um monte de coisa em volta, tem aqui a árvore, tem aqui o gramado, tem aqui o rio que está ali atrás. Então, não é porque eu estou olhando o celular
que eu não me dei conta dessas outras coisas. A minha atenção está fixa aqui, né? A minha tensão psicológica, a minha atenção psíquica, ela está voltada aqui para o celular. Mas isso não quer dizer que eu não me dei conta das outras coisas. Isso não quer dizer que eu não me dei conta da árvore, dos pássaros que estão ali, das pessoas que estão caminhando. E isso tudo, né, vem de um longo processo. Então veja bem, o que é a razão, afinal de contas? A razão é esse estômago que tritura tudo. Então, você fazendo uso consciente dela ou não, você fazendo uso consciente da razão ou não, ela vai estar sempre trabalhando, porque é um processo vital. Entende? Você não para de usar a tua razão nem a tua memória. Você não para de usar aqui o teu aparelho perceptivo. Você não desliga. Até quando você dorme, né? Até quando você dorme, algo em você, né, vive ali. A mente, o que a gente chama de mente, né? O que a gente chama de mente não desliga. Você não desliga nunca esse negócio. Então é claro que você está recebendo vários estímulos aqui do real. Mas não é porque você está fora dele, né? Você não está fora da realidade, recebe um estímulo dela desde fora. Você está dentro dela. E aí a realidade aparece para a gente como, primeiro de tudo, uma presença. E é só a partir dessa presença que a gente depois consegue codificá-la racionalmente. Então a razão humana, ela serve, né, ela tem aqui uma função para você organizar esse apanhado de coisas, essa gama de coisas que chega para você do mundo real. Então por isso que a gente dá nome às coisas, para a gente conseguir organizar as coisas. A razão, né, ela tem o nome razão, né, a terminologia ratio quer dizer proporção entre uma coisa e outra. Então a gente veja, a razão, ela não trabalha por si só. A razão, ela não é fechada. Então, assim, para a razão trabalhar, precisa existir algo para além dela. A razão, ela é um estômago. Ela é o estômago da psique, podemos dizer. E ela vai triturar tudo que cair aqui. Só que para ela funcionar, alguma coisa precisa cair aqui nesse estômago. Algum alimento precisa cair aqui nesse estômago. Isso é que é o interessante. Se eu não como, né, eu vou ter, sei lá, cara, uma úlcera, né? Se o meu estômago vai começar a digerir ele mesmo. É isso mais ou menos o que acontece, né, num transtorno. Podemos colocar aqui um transtorno de ansiedade. Porque a pessoa antecipa um processo doloroso que é digerir a realidade. Podemos fazer uma analogia aqui, né? É claro que as analogias assim, elas não servem muito bem, mas, né, vamos, né? O ansioso é aquela, né, uma pessoa que tem aqui, né, sei lá, uma ansiedade, né, né, sei lá, leve, normal. Consegue viver isso, não está, né, não tá muito comprometido ainda aqui, né, as suas funções cognitivas, orgânicas, enfim. A
pessoa vai, né, receber um convite para ir num churrasco, mas ela odeia carne, né? Ela não gosta de carne, porque é difícil, tem que mastigar, tal. Daí ela fala assim, olha, eu já tô me sentindo mal aqui, porque eu vou sofrer na hora de comer carne, eu vou sofrer porque é difícil, porra, tem que ficar mastigando, tem que, né, triturar aquilo ali. Não quero ir no churrasco, não quero comer carne. Agora veja, vamos pensar assim, porra, a coisa ainda não aconteceu, você tá entendendo? Dizendo, se você for mesmo no churrasco e comer carne, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa com você. Não, mas a pessoa antecipa aquilo ali. Eu não quero isso daqui, eu não quero carne. Olha, mas e se tiver só carne para comer hoje? Ou se tiver só outra coisa para comer hoje? Você vai preferir ficar com fome, né, do que fazer essa experiência aqui, né, de ou cortar um pedaço menor da carne, mastigar e comer? O ansioso, né, é essa pessoa que antecipa o sofrimento, né, antecipa a digestão do real, da realidade. Porque o que a razão faz? A razão codifica as coisas. A gente organiza as coisas através da razão. Mas para a gente organizar as coisas, precisa de coisas. As coisas precisam existir. E o problema é o seguinte: as coisas, na maioria das vezes, elas não chegam para a gente organizadas. Elas não chegam para a gente num código completamente inteligível para nós. E às vezes você que vai ter que fazer esse processo de digerir as coisas, de digerir o real. É claro que você não é a razão. Você não é a tua razão. Tua razão é uma faculdade da tua alma. Mas você não é isso. Mas ela não para de trabalhar. Conscientemente ou inconscientemente, a sua razão está trabalhando o tempo todo. Agora, a razão só pode trabalhar de modo consciente. Você só usa a tua razão de modo consciente na hora que você abre, né? Abre a tua inteligência, que seja aqui, ó, tua boca, né? Para o real, para a realidade. Porque senão você vai ter uma úlcera psíquica, você vai ter uma úlcera espiritual, né? Você vai ter uma úlcera psicológica. Tua razão vai ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por isso que os problemas, né, os problemas reais, os problemas que aparecem na realidade, todos eles têm uma solução, tem uma saída. Agora, o problema que a gente inventou, né, os problemas que surgem ali, né, dos nossos julgamentos, da nossa memória, os problemas que estão na nossa cabeça e não no real, eles não têm solução? Às vezes tem, às vezes não. A maioria não. Por quê? Porque foi você que inventou isso daqui. Agora, as coisas que estão na realidade, a gente consegue achar uma saída para elas. Porque elas existem mesmo. Elas não são produto da nossa cabeça, da nossa imaginação, da nossa projeção. Então, olha só, quando a gente confunde, né, o que a gente é ou a realidade com a nossa memória, esse daqui é o grande engodo, esse daqui é o grande problema.
Porque aí você não vai estar aberto para as coisas que acontecem. Você não vai estar aberto para a realidade que acontece. Você vai começar a selecionar as coisas que você quer e as coisas que você não quer. Na prática, né? Na prática, isso, você consegue fazer isso depois de um certo tempo de vida. Mas primeiro de tudo, você vai ter que aceitar, ter essa abertura do coração para a realidade. Porque senão você seria como uma criança que aos 5 anos de idade fala: eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, eu não quero aquilo outro, essas coisas eu não aceito, eu só quero isso daqui. Eu só quero isso daqui, galinha pintadinha e danoninho. Esse daqui vai ser minha vida para sempre, é isso daqui que eu quero, porque é isso daqui que é gostoso. O resto eu não quero saber de tomar banho, não quero saber de dormir no horário, acordar no horário, nada. Eu quero galinha pintadinha, danoninho, e isso daqui vai ser minha vida para sempre. A gente consegue selecionar as coisas, mas depois de um certo tempo, depois de uma experiência já do real. Essa é a grande diferença. É claro que você consegue ter uma boa dieta, uma boa nutrição, uma boa alimentação, mas antes de selecionar o que é bom e o que é ruim, você vai ter que conhecer direito as coisas, os alimentos ali. Aquilo que excede, aquilo que é falta, aquilo que faz bem para você, aquilo que é nutritivo para você. Depois de uma certa idade, né, aqui na fase adulta, né, é de supor que uma pessoa já consiga decidir melhor as coisas. Mas antes de selecionar o que vai entrar na tua boca ou não, o que você vai comer ou não, aquilo que você vai deixar, né, te impactar ou não, você vai ter que ter passado por essa experiência da aceitação de todas as coisas. Aceitação de que as coisas existem e você só pode selecionar elas porque elas existem. Um grande problema, né, que a gente vê no consultório, né? Eu estou aqui o dia inteiro atendendo no consultório, qualquer outro psicólogo que está aí, você pode perguntar, essa negação do real. Essa revolta contra o real. Você diz, não, isso não pode acontecer. A coisa não pode ser assim. Então, assim, a coisa está acontecendo, né? É difícil, às vezes, para a gente digerir, mas a gente está olhando e falando, não está acontecendo. Então, a primeira atitude nossa diante da realidade é essa abertura. A abertura para o real. Se eu não tenho essa abertura para o real, veja bem, se eu não tenho essa abertura para todas as coisas que me acontecem, eu vou viver apenas do fruto da minha imaginação? Eu vou viver só da minha fantasia mental? Vamos falar assim, ó, vulgarmente falando, quem que é aquela pessoa que você diz assim, ó, essa pessoa tá louca, essa pessoa tá desequilibrada, essa pessoa tá louca? Quem são as pessoas que vulgarmente a gente chama de louco? São as pessoas que não têm os juízos de realidade que ela faz. São absolutamente assim desproporcionais. Tá entendendo? A gente olha para essa pessoa e diz assim, essa pessoa tá louca. Não é isso? Agora, para os nossos juízos terem uma proporção com o real,
A gente precisa de uma certa calma para olhar o real. Porque senão a gente vai viver das nossas fantasias, da nossa memória, e não do mundo real, daquilo que está acontecendo agora. O que acontece com uma pessoa que sofreu um trauma muito grande? O que acontece com uma pessoa que sofreu um trauma muito grande? Então, sei lá, na infância, na adolescência. O que acontece com ela? Ela tem uma memória negativa de um determinado fato. E ela entende, né, quando ela olha para o ambiente, para aquilo que está acontecendo, e nesse ambiente existem algumas características parecidas, idênticas a alguns fatores, a outras características presentes na situação traumática, automaticamente ela deduz que o trauma vai acontecer de novo, que a dor vai acontecer de novo. Entende? Então, ou seja, às vezes não está aberto para o real, porque não necessariamente vai acontecer de novo. Pode ser que sim, mas não necessariamente vai acontecer a mesma coisa, porque você já não é mais o mesmo que sofreu aquele trauma. Você já passou por outras coisas, você adquiriu um outro repertório. Mas se você não tem essa abertura para o real, você vai achar, você tende a projetar muito mais coisas na realidade do que as coisas que estão na realidade. Porque você vai viver nesse fechamento interior, nessa interiorização burra. E como eu falei, a razão vai ficar como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Ela vai digerir ela mesma. Ou seja, aquilo que você está julgando do mundo real não tem uma proporção com o real. Então seus juízos são todos descabidos, desproporcionais, né? Então eu sei que esses assuntos são um pouco difíceis de entender, assim, né? Principalmente assim na prática, porque assim, olha, se a minha alma é aquela parte do meu ser, né, que é imortal, mas eu não sinto isso, eu não vejo ela, né? Se a minha inteligência ela é aqui uma faculdade espiritual, eu não consigo ver. Logo, aquilo, se eu não consigo ver, aquilo não existe, né? Então, Tiago, não tem nada a ver isso daí. Mas você sabe, né? Você sabe muito bem que, assim, olha, isso às vezes é difícil de constatar, né? Justamente porque nós estamos muito aqui debruçados, apegados, né, nas imagens. Olha só, nas imagens que a realidade causou para nós. Nós estamos muito mais debruçados na nossa memória, que é o que? O arquivo dos nossos sentidos, do que na realidade. Por isso que os antigos vão dizer que precisa existir para você, né, sei lá, para você ser uma pessoa madura, minimamente madura, no sentido espiritual, precisa-se existir uma purificação da tua memória e da tua razão. Existindo essa purificação da tua memória e da tua razão, você é capaz de ver aquilo que está dentro de você? O que é essa purificação da memória e da razão? É a mesma coisa que você limpar
a lente do teu óculos para ver direito. Quando tá tudo meio embaçado, obviamente a coisa não tá tão clara para você, e a chance de você errar nos teus juízos de que você tá vendo uma coisa, mas na verdade, né, é outra, é muito maior. Agora é só na hora que você limpa aqui a lente do teu óculos. E o que é a lente do teu óculos? É uma espécie de arranjo para que você consiga ter acesso à visão clara das coisas. O que é a razão humana nesse sentido? É uma faculdade da tua inteligência, olha só, para você ver as coisas neste mundo. A razão, ela é o óculos pelo qual você enxerga o real. Você tá entendendo? Então, é claro que se os teus juízos, a tua memória, né, a tua razão, ela tá suja, ela tá impura. É claro que o que vai entrar pelo teu olho ali são imagens distorcidas da realidade. Não é a imagem clara da coisa. Não é a imagem distorcida. E a chance de você errar nos teus juízos e na orientação da tua própria vida é muito grande. Agora, essa purificação é dolorosa? Porque de repente, o que é essa purificação nesse sentido? É você conseguir ir se desapegando, deixando de ser um escravozinho das coisas. Você está entendendo? E é claro que é difícil. É óbvio, né? Você desapegar de uma coisa que você gosta muito, que você tem como uma necessidade vital, que no fundo não é uma necessidade vital, mas você tem como uma necessidade vital. Né? Um apego demasiado às pessoas, ou namorada, né? Pô, não consigo sair de casa, não consigo me desapegar. Isso tudo vai te dando a impressão de que você é isso, sem isso você não é você. Ou seja, assim, você não consegue caminhar sem isso, você tá dependente da coisa. Tá entendendo? Daí você começa a se confundir com isso. E é óbvio que se você depende da sua mãe e do seu pai para viver, né, eternamente até o final da sua vida, da sua namorada, do seu namoradinho aqui, né, de tal pessoa, meu filho, você está frito. Aí a pessoa olha para ela e fala assim: Thiago, pô, eu não consigo me desapegar, eu não consigo, cara, eu não consigo fazer isso, é difícil para mim, tá entendendo? É difícil, eu não consigo, tá? Parece que eu vou morrer quando isso acontece, é uma morte dentro de mim, um luto, né? Então, essa purificação, né, aqui dos sentidos, da memória, da razão, ela é dolorosíssima. Para uma certa ótica ela é dolorosa, mas ela é necessária. Essa purificação aqui seria, né, essa passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, na hora que você entende que o mundo não é bonzinho, que as pessoas não são boazinhas como você esperava. Na hora que a realidade se mostra para você nua e cruamente, e você vai ter que olhar ela com calma e deixar ela te impactar. Esse processo de deixar a realidade me impactar, ele é doloroso? Ele é doloroso? De sofrer esses impactos do real, da separação, da mudança, do inesperado. Então, assim, isso daqui é doloroso. Por quê? Porque a gente gostaria de ter o controle sobre todas as coisas.
Não é isso? Então, essa tendência do controle de tudo, né? Essa tendência do controle de tudo, esse desejo de coerência extrema do mundo, o mundo tem que se apresentar para mim de forma toda coerente, né? Não tem aquelas pessoas, sei lá, chega no consultório e fala assim, eu quero entender o sentido da minha vida. O sentido da sua vida não vai aparecer agora, porra, pra você, porque se o sentido pleno, total da sua vida aparecer pra você, é a mesma coisa que você morrer. Você vai ter completado ele. Daí, se você tiver completado ele, você não pode perguntar sobre ele, você não vai, né? Assim, eu quero saber o sentido total da minha existência, da minha vida. Não tem como, você vai ter que passar por ela. Tá entendendo? Não tem como você saber antes o negócio. Para você saber, a coisa vai ter que estar lá no fim já. Então não adianta você querer saber antes. Então, esse processo de deixar a vida impactar você, né, de fazer o caminho ali caminhando, é muito difícil para a maioria das pessoas. E vai ser necessária uma certa purificação disso daqui. Né? Vai ser necessária uma purificação da tua vontade, dos teus afetos, da tua memória, da tua razão. Porque senão você vai ver só aquilo que você quer da realidade. Você vai projetar as coisas o tempo todo, você não é capaz de analisar. E se você projeta o tempo todo, teus juízos da realidade, eles são todos desproporcionais. Então veja bem, você vai começar a sentir coisas e ver coisas, né, completamente descabida daquilo que a situação está exigindo para você, está exigindo de você. Então, quando a gente não tem essa purificação, né, dos sentidos, da memória, da razão, a gente tende a achar que nós somos essas coisas que estão aqui dentro da nossa memória. Por isso que a gente vive num processo simbiótico, né? É muito difícil de desgrudar das pessoas, das coisas, apegado às coisas, né? Essa porra, bateu o carro, nossa, parece que vai morrer, bateu o carro, estragou o para-lama ali do carro. Oh, é o fim, meu Deus do céu, né? A realidade começa a doer, você tá entendendo? Entende? Você começa a doer, você bateu o carro, doeu, porra, perdeu o emprego, no fim, Thiago, eu não consigo me levantar, né, eu fali, né, tipo assim, como se fosse, né, uma morte mesmo, porra, não é, você ainda tá vivo aqui, cara, né, mas isso tudo é por quê? Porque a gente não purificou aqui, né, a nossa razão, o nosso óculos para olhar para o mundo, o jeito que a gente olha para o mundo, a gente enxerga o mundo todo desproporcional, né, uma loucura. E aí é que está o problema, porque se a gente enxerga o mundo, né, desproporcional, de um modo desproporcional, dessa forma aqui, o mundo vai parecer, a vida vai parecer ameaçadora demais para mim. E aí, se a vida é ameaçadora demais para mim, qual que é a tendência? A tendência é eu me proteger o tempo todo. A tendência é eu querer uma super proteção para a vida. Você está entendendo? Veja, isso aumenta ainda mais, né? Isso aumenta ainda mais, né? Aquela comparação que a gente faz com a criança mimada. Assim, eu vou querer uma super proteção, não quero sofrer nada, tudo dói demais e toda dor parece que é uma dor absoluta, uma dor de uma morte. Não é, porra, você não morre sempre que uma coisa dói em você. Você não morre quando você, né, sofre algo, quando você tem, sei lá, porra, nem quando você quando você perde uma pessoa, né? Você pode falar assim, porra, um monte de gente fica falando assim, né, poeticamente, né? Você perdeu, toda vez que a gente perde uma pessoa que a gente, né, ama, é uma morte, né? Uma morte e tal.
que é isso, né? A gente, porra, tem que entender. É um jeito bonitinho, é um jeito poético de falar, beleza. Mas na prática, meu filho, você não morre, não acontece nada com você. Você tá entendendo? Não acontece nada com você, né? É aquele negócio lá, o que não te mata te fortalece, porra. O que não te mata te fortalece. Você tá entendendo? Agora, se a gente fica nessa, né, de assim, não ter aqui a mais mínima purificação do nosso coração, dos nossos afetos, dos nossos sentidos, o que vai acontecer, cara? Você tende a ficar uma pessoa mimada o resto da sua vida, né? Um adulto mimado, um velho mimado. A coisa tem que ser só daquele jeito. Se for de um jeito diferente, não pode acontecer. E aqui começa, né, o choque entre o teu ser e a realidade. Você começa a negar as coisas que estão acontecendo. As coisas estão acontecendo para você, mas é um processo de negação profundo. Agora, como é que faz essa purificação do coração? Primeiro de tudo, é a primeira coisa, né? A primeira coisa. Deixa as coisas acontecerem primeiro. Deixa as coisas acontecerem primeiro. Primeiro as coisas acontecem, a gente recebe elas, codifica elas com calma, transforma essa coisa e devolve, porra. É isso daqui o que um adulto faz. Um adolescente já consegue fazer isso muito bem. Você recebe o impacto da realidade, você transforma esse impacto, né? Você digere, transforma e entrega algo melhor. Agora, antes das coisas acontecerem, a gente já quer tomar atitude, porra, não dá, né? Antes das coisas acontecerem, não tem como você agir sobre elas. Você tá entendendo? Então, olha só, rapidinho aqui, antes de acabar o nosso tempo, né? Existe um tripé. Existe um tripé aqui do modo de funcionamento da alma humana, que é Lexio, Meditatio, Contemplatio. Leitura, meditação, contemplação. E essa leitura aqui, né, que por exemplo a gente vai ver ali nos monges vitorinos, essa leitura não é uma leitura apenas de livro, né? O que o Hugo de São Vítor ensina? Primeiro você lê, né? Na leitura você recolhe o material. Na meditação você digere esse material. E na contemplação você tem uma visão do todo. Entendeu? Agora veja bem. Como é que você vai opinar sobre uma coisa que você não leu? Por exemplo, você vai opinar sobre um livro que você não leu? Como é que você vai opinar sobre o assunto do livro que você não meditou a respeito daquilo? Ou seja, se você não meditou, você não tem uma visão clara daquilo ali. Tá entendendo? A mesma coisa, como é que você vai opinar? Como é que você vai ser um sommelier de vinhos? Como é que você vai ser um sommelier? Se você não quer experimentar esse ou aquele vinho, como é que você vai opinar sobre ele? Porra, não dá. Você tá entendendo? Não dá. Então veja, o que tem que ficar para nós aqui dessa live, né? A primeira coisa, né, que tem que ficar gravado hoje aqui é o seguinte: primeiro as coisas acontecem. Primeiro as coisas acontecem.
Depois a gente as transforma e depois a gente entrega. Primeiro as coisas nos impactam, depois a gente transforma elas e depois a gente devolve. É assim que funciona. Esse processo de purificação dos afetos, da razão, né, da memória, ele acontece sobretudo na aceitação do real. Não é que você vai aceitar tudo. Ah, Thiago, é para ser um capacho agora, um idiota? Não, porra. Não é nesse sentido. Mas para você deixar de ser um capacho, um idiota aqui, sei lá, dentro do teu relacionamento, né? Tem gente que fala assim, é para aceitar tudo, então eu vou aceitar tudo da minha mulher, do meu marido, vou aceitar me tratarem mal. Por um tempo você vai ter que aceitar eles te tratarem mal mesmo. Por que você não aguenta um pouco de incômodo? Por que você não aguenta um negócio assim? Só depois que você purificou isso daqui, que você não tá agindo assim por fraqueza, você tá entendendo? Por fraqueza. Eu sofri um incômodo aqui, né? O bateu, levou, né? O famoso bateu, levou. Na hora que você parou com esse bateu, levou, aí você é capaz, né, de colocar cada coisa no teu lugar. Você tá entendendo? Aí você é capaz, você tá entendendo? Então assim, até para mudar uma situação como essa, você vai ter que primeiro aceitar, falar assim, não, realmente, né? Realmente, eu estou sofrendo isso. Eu estou sofrendo isso. Agora, isso daqui me mata? Não, isso daqui não me mata, mas eu gostaria de mudar. Isso daqui não tá bom pra mim, isso daqui me incomoda. Não é muito, eu não vou morrer, mas me incomoda, eu não quero viver assim. Daí você, com calma, meu filho, você vai lá e vai mudar. Agora, esse negócio do bateu, levou, é só projeção, né? Você projeta tudo, porra, eu vou morrer, né? Isso aí, isso daqui lembra todas as situações traumáticas que você já passou na vida, e você fala assim, porra, é agora mesmo que eu vou morrer, fui mandado embora do meu trabalho, vou morrer, vou apresentar um trabalho aqui na faculdade, né? Ai, meu Deus, o que vão achar de mim? Vou morrer, eu tô me colocando, eu tô me expondo aqui ao julgamento de outras pessoas, isso não é bom pra mim, ai, meu namorado terminou, minha namorada terminou, porra! Primeiro as coisas impactam você. Você digere isso, transforma isso e entrega algo melhor. Essa daqui é a posição de uma pessoa adulta. Este é o relacionamento saudável de uma pessoa minimamente adulta com a realidade. As coisas te impactam, você recebe esses impactos, transforma isso daqui e entrega algo melhor. Agora, antes das coisas acontecerem, não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Então, se as coisas não aconteceu ainda, porra, foda-se, né? Primeiro existe um problema, depois a solução. Não dá para você ter solução antes do problema, você tá entendendo? Então, vamos lá. Essa semana a gente vai ter live todos os dias, né? É claro que a gente vai amarrar todos esses assuntos aqui uma hora, mas dá um print na tela, compartilha aí para o pessoal ver, né? Para o pessoal ter acesso a esses conteúdos aí. Beleza, pessoal? Bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana para todos. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã.